Bom, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Aziel e sou mestrando do programa de pós-graduação da UFRN em Arquitetura e Urbanismo. E aí eu escrevi esse artigo intitulado Tendências Contemporâneas e a Tecnologia Construtiva em Madeira, um estudo de caso das moradias infantis de Formoso do Araguaia, no Tocantins. O trabalho tem por objetivo refletir sobre o emprego da madeira na construção civil, como resposta a esse debate sobre a sustentabilidade ambiental, além de instigar novas pesquisas referentes a esse tema. O mundo contemporâneo ele vem exigindo um maior compromisso com questões ambientais por parte dos arquitetos, ao mesmo tempo que as tecnologias construtivas vêm auxiliando cada vez mais na concepção de novas obras. Temos casos como a madeira laminada cruzada, em grandes edifícios que vêm sendo projetados, a madeira laminada colada, também como no caso brasileiro, as vilas de Canoanã, enquanto sistema portante. Debater sobre o emprego da madeira na construção civil aponta para o debate sobre a sustentabilidade ambiental e até mesmo a intelectualidade da construção que se encontra no debate sobre a própria tectônica da obra. Pensar os detalhes, como citado pela teoria da tectônica, seria também uma forma não apenas de reforçar a beleza de uma obra, mas também de pensar uma questão de sustentabilidade por meio de parâmetros construtivos e a aplicação de materiais menos agressivos à natureza, como foi o caso do uso, que aqui eu defendo no artigo, do emprego da madeira, certo? A madeira é um desses matérias-primas que vem ganhando bastante destaque nos últimos anos, como alternativa ao uso do concreto em grande escala, inclusive usado em grande escala no Brasil. O Brasil é um país de medidas continentais que possui as maiores reservas florestais do mundo, mas em contrapartida vem tendo altas taxas de desflorestamento também. Então, usar a madeira de uma maneira racional, derivada de áreas de reflorestamento, foi um caminho utilizado nas vilas de Canoanã. Pode ser um caminho utilizado em outras obras, pregadas não só no Brasil, mas em outros países, e que dialoga com esse debate sobre sustentabilidade ambiental. Uma das grandes características do uso da madeira em obras de engenharia e arquitetura é justamente por se tratar de uma matéria-prima 100% renovável, que tem também por características o armazenamento do carbono durante a vida útil da estrutura, certo? A própria cor amarronzada, por exemplo, pode ter efeitos relacionados ao sentimento de conforto e repouso, né, a qual os usuários presentes podem perceber, podem captar, sendo a sua pigmentação em geral marcante. Né? Justamente essa pigmentação amarronzada, marcante na madeira e que causa essa sensação de bem-estar. O projeto das moradias infantis é um exemplo interessante que expressa as manifestações da contemporaneidade na arquitetura. Certo? Então, o projeto foi concebido em Formoso do Araguaia, no Tocantins, e visou atender 540 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade. O eucalipto foi empregado em grande escala e tem por característica a durabilidade e a alta densidade. Foram usados 288 pilares de seção 15 por 15 com um sistema de madeira laminada colada. Certo? O projeto foi proposto pelo escritório Aleph Zero, em parceria também com o designer Marcelo Rosenbaum. É importante também citar o trabalho desenvolvido pela ITA Construtora com o engenheiro Hélio Olga. E eu escolho esse trabalho como estudo de caso justamente por ele dialogar e utilizar da madeira como uma resposta a esses desafios do mundo contemporâneo. Então, as moradias infantis produzidas em Formoso do Araguaia é um exemplo que considera as abordagens arquitetônicas que vêm sendo cada vez mais discutidas na contemporaneidade e que buscam unir tecnologia na confecção das peças, tectônica na beleza dos materiais empregados e sistemas de encaixe, assim como a sustentabilidade a partir do diálogo com a comunidade. Esse diálogo da comunidade também por meio dessas referências ancestrais à população que vive ali, né, na comunidade de Canoanã, na vila de Canoanã, e também o emprego da madeira, justamente derivada de áreas de reflorestamento, como foi feito. Então, o artigo completo está disposto nos anais do evento, e espero que se interessem pela leitura, e que ela é bem interessante e bacana, e traz esse debate sobre o uso da madeira e esse estudo de caso brasileiro. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Olá,
Meu nome é Amanda Senotti de Almeida, sou arquiteta, mestre em arquitetura pela UEL e doutoranda no programa associado em arquitetura e urbanismo na Universidade Estadual de Maringá, UEM. Estou representando outro autor, professor Dr. Ricardo Dias Silva, meu orientador no doutorado. Nosso trabalho submetido ao 6º ENAMPARC tem como título Potencial de implantação do sistema construtivo Cross-Laminated Timber, ou CLT, no Brasil. Bom, antes de mais nada, é necessário explicar que o Cross-Laminated Timber, ou CLT, é um sistema construtivo composto por lamelas de madeira coladas em camadas perpendiculares entre si e tem no mínimo 3 camadas e no máximo 9. O CLT surgiu em meados de 1990. E nas últimas décadas, com o advento do discurso de sustentabilidade, esse sistema construtivo tem ganhado destaque na construção civil, sendo utilizado como sistema ou tecnologia construtiva de diversos edifícios, inclusive de edificações verticais, principalmente na Europa e na América do Norte. No Brasil, essa tecnologia ainda é pouco expressiva. Então, o objetivo deste trabalho foi o de apresentar o potencial de implantação do CLT no cenário nacional, relacionando-o com a produção no setor florestal e também de elucidar a possibilidade de difusão do CLT no Brasil. Como método de pesquisa, foi aplicada a revisão de literatura apresentada por meio de questões respondidas com os dados obtidos na literatura, de modo que a abordagem fosse mais dinâmica. A primeira questão levou em conta que as construções em madeira estão associadas ao desmatamento no Brasil, na qual foi necessário demonstrar a diferença entre florestas nativas e florestas plantadas. O Brasil tem uma quantidade significativa de florestas plantadas, sendo que no ranking global é o maior produtor florestal, ou seja, há madeira de reflorestamento suficiente no país. Na próxima questão é debatido o fato dessa madeira abundante no país ser empregada para diversas finalidades, como a produção de papel, e apenas 6% da produção ser utilizada na construção civil. Também é questionado como o CLT pode contribuir para as mudanças no uso da madeira no cenário atual brasileiro. O benefício elencado é sobre o impacto no processo de industrialização do CLT, que está associado ao projeto e principalmente à execução no canteiro de obras. E por último, a questão central do trabalho: por que o CLT ainda não foi disseminado no Brasil? A resposta para essa questão tem vários fatores envolvidos, entre eles a falta de normatização do CLT no país e a especialização de profissionais e construtores para lidar com as particularidades dessa tecnologia. Outro ponto levantado é que as construções de madeira são estigmatizadas no Brasil. Os preconceitos vão desde a associação ao desmatamento, a baixa qualidade e durabilidade da madeira, até a correlação às edificações destinadas à população de baixa renda. Também compõem a lista a resistência da madeira em situações de incêndio e, por último, o custo do CLT no Brasil. Então, para a disseminação do CLT no Brasil, é necessário o combate destes entraves, que são a associação com o desmatamento de florestas nativas, a normatização do produto, a especialização de profissionais e construtores, os estigmas e o custo do produto final para o consumidor. Portanto, foi constatado nesta pesquisa que o Brasil tem condições de incorporar essa tecnologia construtiva e que, entretanto, existem esses entraves a serem superados para a disseminação efetiva do CLT no país. Muito obrigado e até lá! Olá, eu me chamo Tamara Carelli, sou arquiteta e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, o PROARC, da FAUFRJ. E juntamente com a minha orientadora, a professora e doutora Silvia Rola, somos autores deste artigo. Este artigo procura, através do levantamento
de projetos arquitetônicos demonstrar como a construção em container marítimo pode ser uma alternativa para a construção de habitações. Iniciando a discussão, a gente trata da construção civil e de como ela é nociva ao meio ambiente, desde a extração dos recursos naturais para a fabricação de materiais, até os resíduos gerados por ela. Podem ser gerados no momento da construção ou até da demolição. E tratando-se de resíduos, nós temos também o container marítimo. O container marítimo é utilizado no transporte naval, onde ele circula ao redor do mundo inteiro. Porém, ele tem uma vida útil de até 15 anos no máximo. E depois desses 15 anos, ele acaba sendo abandonado pelos diversos portos no mundo inteiro. E ele também se torna um problema para essas cidades, para esses países, e se torna também um resíduo. Então, surge a arquitetura modular em container. A arquitetura modular em container é uma alternativa para estes problemas. O container marítimo é um resíduo que é reaproveitado, recebe uma nova função e é utilizado na construção civil. Dessa forma, você deixa de extrair recursos naturais e ainda reaproveita esse resíduo. Aqui temos 3 dos tipos de containers utilizados: o standard de 20 pés, o de 40 pés e o high cube. Note que as dimensões entre eles são minimamente diferenciadas. Essas dimensões, por sua vez, são padronizadas pela ISO, International Organization for Standardization, o que permite que o container possa ser facilmente transportado, empilhado e até mesmo replicado. O container marítimo é uma caixa de aço cortem, que tem a capacidade térmica de esfriar e esquentar muito rapidamente. Então, para que ele seja habitável para o usuário, ele precisa sofrer algumas adaptações. Essas adaptações são os revestimentos e seus isolamentos. Esses revestimentos podem acontecer de maneira interna e de maneira externa, atentando sempre de maneira interna com o isolamento, que representado pela lã de vidro, e externamente pode ter uma placa cimentícia, onde ela pode também existir com um colchão de ar, por exemplo. E para ilustrar como o container marítimo pode ser sim uma alternativa para construções de habitações, eu trago o Mobile Dwelling Unit para ilustrar habitações do tipo temporárias. Essa é uma habitação itinerante encomendada pela University Art Museum. Esse modelo percorreu pelos Estados Unidos inteiro. E como vocês podem ver, a particularidade desse projeto é justamente que ele abre e fecha. Então, no momento que ele é transportado, ele é todo fechado, essas partes aqui são fechadas, e quando ele é instalado, ele pode ser aberto. Isso é uma das características positivas do container. Ele pode ser transportado facilmente e ele também pode ser facilmente empilhado. Ilustrando as habitações multifamiliares, nós temos o projeto Oniza Container House. Ele é um projeto multifamiliar, o primeiro projeto multifamiliar utilizando essa tecnologia construtiva. Ela foi pensada para que se chegasse a baixo custo e pudesse oferecer acabamentos mais sofisticados e cortinas e alguns móveis. Foi pensado com esse raciocínio de baixo custo por ser um alojamento para mulheres acima de 55 anos que sofreram algum tipo de violência doméstica. Então, o regime é de aluguel social. No total, ele tem 12 unidades para essas mulheres. Concluindo esse trabalho, eu trago o projeto Cura, que é um CTI ao combate ao Covid-19, porque não é possível pesquisar e não pensar na realidade da pandemia que a gente está vivendo. Então, o Cura ele traduz tudo que foi falado sobre construção em container, focado em habitações, mas ele também demonstra que pode ser utilizado em outras tipologias. Uma construção rápida, limpa, replicável e de baixo impacto ambiental. Aqui é uma breve bibliografia e agradecimentos à CAPES pela bolsa concedida. Muito obrigada. Apresentamos aqui as experiências do evento, seminários, oficinas e exposições, Cadeia Produtiva do Bambu, Realidade e Potenciais.
O evento objetivou articular diversos mestres bambuzeiros, conhecedores do bambu, acadêmicos e os construtores, no intuito de conhecer seus trabalhos e ampliar a discussão sobre a cadeia produtiva do bambu e as técnicas de construir com bambu através de seminários, oficinas e exposição. Inicialmente, contatamos os mestres e professores para convidá-los e alinharmos os temas das mesas, oficinas e o cronograma. Desde então, captamos recursos, materiais e bambus necessários para as oficinas e exposição. Os preparativos e processamento dos bambus foram realizados no espaço da marcenaria e o canteiro da FAUFBA. Os bambus foram fornecidos por nossos parceiros de São Sebastião do Passé e Mata de São João. Para a exposição foram elaboradas maquetes, os painéis e a montagem de vídeos. Por fim, realizou-se a elaboração dos cartazes para a divulgação do evento, junto à organização e gestão de inscrições. Os seminários contaram com a presença dos professores Antônio Beraldo e Normando Perazzo, do arquiteto e urbanista Wolfgang Reiber, dos bioconstrutores Bruno Salles e Jefferson Cruz e o artesão João Aparecido Nunes. Abrangeram assuntos desde as características fisiológicas, químicas e mecânicas do bambu, das políticas, das normas, às aplicações em suas diversas escalas, do artesanato à construção, dos processos de projetação e da construção com bambu. As oficinas aconteceram em 3 dias, no dia 18 de setembro de 2019, Dia Mundial do Bambu, e nos dias 20 e 21 de setembro de 2019. Na oficina de manejo de bambu, no Bambuzal do Aeroporto, Cartão Postal de Salvador, tivemos a presença de órgãos e técnicos da Prefeitura e Estado relacionados à manutenção das áreas verdes das cidades e os envolvidos do aeroporto. Na oficina de construção, no espaço do canteiro da FAUFBA, contamos com a presença muito forte do corpo estudantil, onde foi ensinado diversas técnicas de construção com bambu. O bambu ripado, a esterídia com argamassa de terra e tipos de conexões entre bambu. Nos dias 20 e 21 de setembro, aconteceram as oficinas na zona rural do município de São Sebastião do Passé. Um no assentamento 3 de abril e outro no sítio do Sr. Getúlio Santana, contando com a presença da comunidade Rainha dos Anjos, parceiros do projeto de extensão para as trocas de conhecimentos do bambu, como uma via de mão dupla, consolidando entre eles os saberes para sua continuidade e um beneficiamento sustentável do assentamento. Estas oficinas foram ministradas pelos mestres Lúcio Ventania, Bruno Salles, João Nunes e Jefferson Cruz, onde retomaram a apresentação da planta, suas características e potenciais, enfatizaram o espírito e o seu poder de transformação. Vimos do manejo à produção de mudas, plantio e tratamento, além de aprender as técnicas de curvar o bambu e construir artefatos e móveis. A exposição se deu através de mostra de painéis, maquetes elaborados pelos estudantes, artefatos, mobiliários e vídeos. Apresentamos algumas referências encontradas aqui na Bahia e no Brasil, selecionadas por diferentes técnicas construtivas. Teve como objetivo encantar e desconstruir a imagem depreciativa que ele tem no Brasil de modo geral. Este trabalho foi fruto de uma pesquisa e busca de profissionais e instituições envolvidas na transmissão de conhecimento do bambu. O evento buscou fomentar discussões não apenas sobre o bambu, mas como ele pode estar associado a outros materiais e que precisamos conhecer mais para as novas possibilidades. As atividades geraram resultados significativos, como o interesse dos participantes em conhecer mais sobre o bambu, a expansão da rede para sua disseminação, a produção de protótipos de estruturas com as técnicas ensinadas que servem de continuidade para a pesquisa e estabelecimento de novas parcerias que surgiram a partir do convívio intenso de atividades. Agradecemos de coração a todos os envolvidos. Apresento como professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Fernando Silva Baima. Esse artigo que estou apresentando, ele faz parte de uma pesquisa que desenvolvo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Esquema de Placa e Grelha, Origens e Transformações na Arquitetura Brasileira do século XXI. Então, essas modelagens fazem parte de uma
de um conjunto de uma pesquisa maior em que busca identificar as mutações de um esquema estrutural característico da arquitetura brasileira do século XX no ambiente do século XXI, e essa verificação passa pelo escritório SBPR, o arquiteto Ângelo Bucci. Então, o artigo se foca nesse tema das estruturas de transição que representam uma parcela importante da obra do arquiteto Ângelo Bucci, do SPBR Arquitetos, e se propõe a analisar 3 obras em que esse mecanismo de suspensão se configura através do que o artigo chama de um diagrama estrutural de suspensão, a partir de um desenho em H, em que a variação de apoios e tirantes sobre essas vigas mestras em formato de H em planta é uma constante, enquanto que o número de apoios e tirantes vai variando de acordo com os tipos de enfim, de situações de programa e sítio. O artigo tem como esse objetivo, então, esse estudo das estruturas de transição, e a hipótese e contribuição é de que esse hibridismo, essa mistura da estrutura independente com esses mecanismos adicionais de suspensão, eles acabam retomando a ideia do espaço estratificado percorrido pela arquitetura brasileira de 36 a 45, que ficou conhecida como a Escola Carioca e que ficou caracterizado pelo uso da estrutura tipo dominó, que se coloca como um fundamento, desde o trabalho do Lúcio Costa, de Razões da Nova Arquitetura, e esse fundamento da arquitetura brasileira, entre 36 e 45, ele vai se transformando a ponto de que, a partir do final da década de 50, encontra a ideia de uma parede estrutural que se mistura no esqueleto, no pavimento principal, criando essa mutação nesse sistema que inicialmente tinha o esqueleto independente como principal componente. Então, isso a pesquisa atribui o termo híbrido, mistura do esqueleto com a parede estrutural. Esse híbrido vai encontrar nas estruturas de transição por suspensão, também apoio, mas principalmente suspensão, vai encontrar uma forma de se tornar também um outro híbrido, e é isso que se identifica nas casas do SPBR, a primeira pioneira composta por 4 apoios e as vigas mestras formando esse H, com os tirantes colocados em linhas diferentes, a segunda mais radical com 3 apoios, mas também com a mesma ideia de diagrama em H, e por último a casa em Cotia, em que 2 apoios, conforme se apresenta aqui na esquerda, vão gerar o mesmo diagrama em forma de H. Então, o artigo busca fazer esse mapa desse verdadeiro diagrama estrutural que acaba sendo um elemento característico na obra do SPBR e do arquiteto Ângelo Bucci. É isso. Olá a todos, eu sou Nayara Gevu, doutoranda do PROARC da UFRJ, e vou apresentar o trabalho As Fachadas Históricas da Rua 1º de Março, o impacto das vibrações geradas pelo tráfego intenso no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com os professores Wendel Varela e Maria Lígia Niemeyer, da UFRJ. O sistema de transportes pode ser considerado um dos atores principais no processo de evolução e reestruturação do espaço urbano. Nas últimas décadas, o Rio de Janeiro passou por consideráveis mudanças urbanísticas, sobretudo em sua estrutura viária na região central.
A Rua 1º de Março, uma das ruas mais antigas da cidade e fundamental para a compreensão das origens do Rio de Janeiro colonial, foi sobrecarregada com o tráfego de veículos. O objetivo da pesquisa, então, é avaliar os efeitos do impacto das vibrações decorrentes do tráfego viário sobre as fachadas das edificações históricas da Rua 1º de Março. A região central da cidade sofreu enormes transformações geomorfológicas, como a demolição do total do Morro do Castelo e parcial do Morro de Santo Antônio, além da perda de grande parte do patrimônio histórico. Nessa imagem podemos ver o mapa do centro da cidade do Rio de Janeiro, com a localização dos 4 morros da Avenida Rio Branco e da Avenida 1º de Março, antigamente conhecida como Rua Direita. Através de dados da Sete Rio e da contagem de veículos, o fluxo considerado na Rua 1º de Março foi de 25 mil veículos por dia, ou seja, o núcleo histórico original da cidade foi atravessado por um corredor de transporte. Nessas imagens a gente consegue ver a Rua 1º de Março em 1903 e atualmente em 2019. No Brasil ainda não existe uma norma específica para avaliação dos danos causados às edificações por vibração gerada por tráfego rodoviário. A referência internacional que vamos utilizar é a norma DIN 4150-3 de 99. Essa é uma norma alemã que define valores de pico de vibração de partícula, o PVP, em função da tipologia estrutural do edifício e das condições de conservação, a fim de que não ocorra danos estruturais. Nessa tabela a gente consegue ver que essa norma, ela separa em 3 categorias de edificações: edificações de concreto armado e de madeira em boas condições, edificações em alvenaria em boas condições e edificações de alvenaria em mais condições de conservação e edificações consideradas patrimônio histórico, que é o nosso caso. E o valor estipulado por essa norma é um PVP de 8 milímetros por segundo para todas as frequências. Além dos danos estruturais, a vibração também pode provocar incomodidade aos usuários das edificações. Se tratando de incomodidade, então, nós temos as referências da norma ISO 26312 de 93, que especifica esses valores por tipologia de edificação. Como a Rua 1º de Março tem uma grande concentração de escritórios, nós vamos considerar o valor de 0,4 milímetros por segundo para o período diurno, que foi o período analisado nesse trabalho. Comparar, então, com esses valores estipulados pelas normas, nós realizamos medições de vibrações. Essas medições foram realizadas no dia 2 de abril de 2019, no período diurno. O equipamento utilizado para as medições foi um acelerômetro triaxial, responsável por fazer a leitura em 3 eixos simultaneamente, X, Y e Z. Eles foram fixados sobre base magnética, apoiados em superfícies planas, encostados e próximos a essas fachadas das edificações. Aqui nós temos as 4 fachadas das edificações escolhidas para essa análise, que são a Agência Central dos Correios, a Igreja de Santa Cruz dos Militares, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e o Paço Imperial. Os valores encontrados nas medições foram comparados com os valores estipulados pelas normas e chegamos à conclusão que todos os edifícios passam dos valores de limite de vibração, considerando a categoria 3 de edificações históricas. Levando em consideração a incomodidade, esses valores estão muito acima dos recomendados. Assim, a gente conclui que as fachadas históricas analisadas estão submetidas a vibrações excessivas e que comprometem não somente a estrutura e preservação desse patrimônio, como também a plena utilização desses espaços, comprometidos pelos altos níveis de incomodidade. E é importante que esse diagnóstico sirva de ponto de partida para a pesquisa e desenvolvimento de propostas de soluções e intervenções que minimizem tais efeitos e impactos e contribuam para a preservação do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Vamos abordar o artigo Reuso, Criatividade e Projeto para o Centro Histórico de Natal RN, uma discussão metodológica sobre a prática de ateliê integrado.
Sou a professora doutora Gabriela Lira Assunção, da Unifacex, pesquisadora associada do HCURB-UFRN, em colaboração com a discente Virenilza Lima, também da Unifacex. O objetivo do artigo é discutir a experiência de ateliê integrado vivida no segundo semestre de 2019 com os alunos do sexto período da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Unifacex, colaborando para a valorização do patrimônio local. As disciplinas envolvidas são projeto arquitetônico, planejamento urbano, planejamento da paisagem, teoria e técnica do restauro, sistemas estruturais e história. Então, o problema de projeto, escolhemos edificações situadas na poligonal de tombamento do IFAM, mais especificamente na Rua Doutor Barata, no bairro da Ribeira. Uma das edificações possíveis de restauro era a Samaritana, uma edificação com bastante danos na fachada, no interior, perdeu a cobertura, e aí na metodologia a gente seguiu a visita técnica, o mapeamento de danos como um dos produtos da visita técnica, em que os alunos tiveram que classificar a origem dos danos entre biológico, químico, físico e antropomórfico, e depois pensar estratégias de mitigação desses danos. Uma outra edificação também possível de restauro era a Termoclima, uma edificação de menor porte, também situada na mesma rua, né, com danos também bastante evidentes, sujidades, pichações, né, perdas de materiais, então tudo isso também seguindo a mesma metodologia da primeira edificação. Então, em laranja são as edificações que eu comentei, e em cinza seriam as edificações ao lado que eles poderiam reformar, né, com um pouco mais de liberdade. E aí pensar os valores que deveriam ser preservados, né, efetivamente nas edificações. Com você. Os grupos trouxeram várias soluções projetuais e a gente quis mostrar um pouco o nosso artigo. O primeiro grupo é o do Samaritana, na qual eles trouxeram essa ideia do pátio interno em um prédio de Cobogó. Esse grupo foi muito interessante também, porque eles trouxeram a ideia do croquis e também utilizaram o Revit como o principal instrumento de manipulação. Pode passar. O próximo grupo também da Samaritana, ele traz já o valor propedêutico da Schwai, que é justamente o valor de ensino do local, como a gente pode aprender com a edificação. Esse grupo ele também traz materiais contemporâneos, como o aço cortem, e também traz a utilização da preservação de uma árvore pré-existente no local. Esse grupo também utilizou a maquete física, o SketchUp e o AutoCAD. Outro grupo, também da Samaritana, já traz uma solução mais diferente, traz uma ideia da utilização de cores, integração com a rua. Também tem a jardim vertical, o contraste de formas e também o jogo de vazios internos. Já a outra edificação, que é a Termoclima, esse grupo ele propôs um diálogo com o passado. Ele traz uma ideia de não ter um contraste muito grande da edificação nova com a edificação antiga. E também ele traz a utilização de ladrilho hidráulico como uma referência do passado. Esse grupo também utilizou o Revit. Outro grupo também da Termoclima, ele traz como elemento principal a retirada da marquise antiga e propõe uma nova marquise já como elemento conector, já essa marquise feita de ACM, unindo as duas edificações. Esse grupo utilizou principalmente o CorelDRAW e o Revit. Então, as posturas, né, entre as posturas da escala proposta por Tisdale e Helf, né, os grupos, eles se situaram entre continuidade contextual e justaposição. A gente buscou ficar afastado da uniformidade contextual, que era aquela que fazia cópias da edificação original. Então, as edificações reformadas sempre tentaram mostrar o tempo que elas são. E aí, uma das coisas que foi perguntado, né, aos alunos foi qual a relação deles, né, após o ateliê com o patrimônio. Então, 91% disseram que a relação mudou, né, após o semestre. Em relação aos produtos, né, 75% se sentiram satisfeitos e só 25% pouco satisfeitos. A gente discute as dificuldades do projeto em patrimônio. Olá a todos, meu nome é Eric Kreves, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, tenho mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo também da UFMG e sou doutorando em Arquitetura pela Delft University of Technology, na Holanda. A
minha linha de pesquisa é a investigação da arquitetura pela perspectiva do trabalho. E nesse artigo que vou apresentar agora, eu exponho algumas dessas relações e, como presente no título, desenho algumas críticas à atual atuação do arquiteto e urbanista. O artigo se baseia no pensamento de Ivan Illich, que argumenta que é possível identificar, a partir do pós-guerra, que as ideias de progresso e desenvolvimento, em níveis institucionais, assumem a forma de uma mercantilização do cotidiano, em que os indivíduos passam a ser definidos pelas suas carências e não mais por suas capacidades produtivas. É um modelo que define o padrão de humanidade a partir da ausência, e que está na base, por exemplo, da demarcação da linha da miséria, que, apesar dos pressupostos humanitários, não por acaso é relacionada a uma quantia monetária. O problema é que essa classificação social gera uma demanda por profissionais e especialistas em satisfazer essas necessidades, mas elas são definidas em instâncias que não contam com a participação dos afetados. O trabalho do arquiteto e do urbanista se insere nessa lógica, definindo não somente os parâmetros sobre os quais os edifícios, espaços e cidades são considerados adequados, mas também qual a melhor solução para remediar a situação no caso de uma negativa. O problema se torna mais grave porque, com essas definições rígidas e abstratas do que são os modelos adequados de arquitetura e urbanismo, as soluções apresentadas se tornam padronizadas. Em outras palavras, receituários que seguem uma fórmula interna à disciplina e desconsideram a autonomia das pessoas envolvidas e seu contexto socioeconômico particular. Esse fenômeno não somente naturaliza uma atuação pautada em ações simplistas, paternalistas, classistas ou flagrantemente heterônomas, como no caso da urbanização de favelas e muitas das chamadas arquiteturas sociais, como também reproduz um modelo de organização laboral que é, em última instância, exploratório. O arquiteto, tido como especialista, é o agente legitimado a pensar a transformação do espaço na forma do projeto arquitetônico. O projeto, na realidade, é muito pouco relacionado à própria construção da arquitetura, definindo primariamente a forma do objeto arquitetônico e somente indiretamente os processos construtivos utilizados. O arquiteto, teórico e pintor Sérgio Ferro nos mostra que esse modelo, baseado no desenho, configura uma estrutura hierárquica em que as dimensões criativas, intelectuais e colaborativas do trabalho operário da construção são eliminadas. Isso se dá porque o desenho arquitetônico implica uma estrutura tecnológica que carrega os vieses de uma produção capitalista, nos moldes do conceito marxista de manufatura, em que o trabalho é dividido e organizado verticalmente. O resultado é um processo em que os trabalhadores que realizam a maior parte da produção não têm qualquer poder decisório sobre o produto e, portanto, não têm controle sobre o próprio trabalho e a própria habilidade. Além de essencialmente irracional, esse modelo, conforme descrito por Marx, é um modelo da alienação do trabalho. Dessa maneira, o trabalho do arquiteto, independentemente do discurso, contribui para o progressivo tolimento da autonomia espacial, sobretudo das populações de baixa renda, e também para a exploração e alienação do trabalho no canteiro de obras. Baseado nesses argumentos, o que eu indico é, para combater esse vínculo entre a atuação do arquiteto e a alienação, tanto no desenvolvimento do projeto como no canteiro de obras, que é necessário uma reaproximação com a realidade material da arquitetura, não somente em relação ao contexto de atuação, mas especialmente a como a arquitetura é produzida na dimensão concreta e quais os impactos sociais desse fenômeno. Obrigado.